Olá. A formação de palavras abrange três grupos: palavras primitivas, palavras derivadas e palavras compostas. O que seria a palavra primitiva? É aquela palavra que não deriva de nenhuma outra. Exemplo: livro, flor, feliz. Então, quer dizer que a partir dessas palavras é que eu consigo formar novas palavras. Por isso que é o nome primitivo. Quer dizer que é uma palavra inicial que a partir dela eu posso formar novas palavras. A partir então da palavra primitiva, eu posso formar palavras derivadas ou ainda palavras compostas. Nós vamos ver as derivadas primeiro. A palavra derivada é formada a partir de uma palavra primitiva a que se juntou um afixo, prefixo ou sufixo. O que seria um prefixo? A gente pode considerar que o prefixo é um termo que acrescentamos antes da palavra primitiva. E o sufixo, o termo que nós acrescentamos depois da palavra primitiva. Se eu acrescento, então, um termo antes da palavra primitiva, eu vou formar uma palavra derivada por prefixação. Exemplo: infeliz. Então, eu tenho a palavra primitiva, feliz. Acrescentei antes dessa palavra um prefixo in, formando uma nova palavra derivada, infeliz. Então, vamos guardar? Palavra derivada por prefixação quer dizer que eu acrescentei um prefixo. Eu acrescentei um termo antes da palavra primitiva. E se eu quiser colocar o termo depois, o afixo depois, eu vou ter uma palavra derivada por sufixação. Exemplo: livro, uma palavra primitiva. Eu acrescentei depois eiro, um sufixo. Formei uma nova palavra derivada, livreiro. E se eu quiser acrescentar dois afixos ao mesmo tempo? Não tem problema. Nós vamos chamar então de palavra derivada por prefixação e sufixação, que é quando eu acrescento ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo a uma palavra primitiva. Exemplo: feliz, palavra primitiva. Acrescentei um prefixo in, acrescentei um sufixo mente, formei uma nova palavra derivada, infelizmente. Então, o que a gente pode observar? Toda vez que eu acrescentar um afixo, prefixo ou sufixo a uma palavra primitiva, eu vou ter uma nova palavra derivada e ela vai receber nome específico de acordo com a ordem que eu acrescentei esse sufixo, se foi antes ou se foi depois. E o terceiro grupo são os das palavras compostas. O que são as palavras compostas? Palavra formada a partir de duas palavras primitivas. Observe bem que no exemplo anterior, nós usamos um afixo, nós usamos um termo acrescentado antes e acrescentado depois. A partir daí, eu formei uma nova palavra. Agora é diferente. Agora eu já vou usar duas palavras que já existem. Eu vou usar duas palavras primitivas e vou uni-las, vou juntar as duas e formar uma nova palavra. Daí o nome palavra composta, porque é composto, são duas palavras que eu uni, duas palavras que eu juntei. Aí eu vou poder usar isso de duas formas. Por justaposição, que é quando eu pego duas palavras e não altero o radical, eu não altero a palavra. Exemplo aqui, ó, couve-flor. Então aqui eu tenho a palavra couve
e tem a palavra flor, não é? Outro exemplo. Vai e vem. Eu tenho a palavra vai, eu tenho a palavra vem. Então, eu não alterei nenhuma dessas palavras. Por isso, então, a gente vai chamar de justaposição, quando eu não altero a palavra existente, a palavra primitiva. Nesse exemplo aqui, eu usei o hífen, mas pode acontecer de a gente ter essas palavras sem o hífen. O que eu vou observar, então? Se eu não alterei a palavra primitiva. E quando eu alterar, para juntar as duas palavras, a gente vai ter palavra composta por aglutinação. Então, aí eu vou ter que retirar uma vogal, ou vou ter que acrescentar uma vogal, uma consoante, para formar a nova palavra. Exemplo aqui, ó, pontapé. Eu tenho a ponta e o pé. Girassol. Girassol. Mas aí eu tive que acrescentar um outro S para formar girassol, né? Então, quando acontecer isso de eu juntar duas palavras e tiver que alterar o formato dela, a gente vai ter uma palavra composta por aglutinação. Vamos treinar o exercício agora? Vamos ver se vocês guardaram e entenderam tudo? Como se formaram as palavras que surgem ao lado? Vamos ver aqui o primeiro exemplo, ó. Livraria. Então, eu tenho aqui a palavra primitiva aqui, ó, livrou. Eu acrescentei um sufixo. Então, eu vou ter derivação por sufixação. A próxima palavra é propor. Eu tenho a palavra derivada por e eu acrescentei antes dela. Então, eu vou ter derivação por prefixação. Quer dizer que eu vou acrescentar antes, né? Vamos treinar as outras aí? Façam aí em casa e manda para mim depois a resposta. Até a próxima, gente!